Sempre Davidson Cavalcante com a gente aqui, não tá na hora? Tudo bem, meu mestre? Meu muita linguiça paulista? Nada, só mortandela. Só mortandela. Davidson Cavalcante, meu querido. Sexta-feira passada, Brena Dianá lançou sua pré-candidatura na Ilha Tupinambarana para ser pré-candidata à prefeitura lá da ilha, lá de Parintins. Por que a gente está falando sobre isso? Porque ela é a indicação do governador Wilson Lima. Aí você vai me dizer, você tá em casa e diz assim, mas foi na sexta-feira, por que estão falando agora? Porque mesmo depois de sexta-feira, o circo vem pegando fogo no sábado, no domingo, na segunda, na terça, até porque pararam a cidade. O que andam falando? Quais são os burburinhos dos bastidores? E é bom que você fale isso, porque hoje eu recebi, inclusive, um vídeo, agora há pouco, de Parintins, de uma treta entre os dois pré-candidatos, ou seja, entre Brena e Matheus Assayag, que é o pré-candidato do prefeito Bigarcia. Então, a gente não estava em Parintins, mas as minhas fontes estavam. E elas, claro, acompanharam todos os bastidores, desde a chegada da comitiva de Wilson Lima, desde o discurso do governador, que aí é que é o bastidor. Brena Dianá foi anunciada na sexta-feira como o nome do governador em Parintins para enfrentar o candidato do prefeito Bigarcia, mas o que muito se viu em Parintins, além da gigantesca movimentação que o Wilson Lima fez, com drones, com multidões na Ilha Tupinambarana, com a logística do Estado, secretários, deputados, todo mundo lá, o recado do Wilson. Porque o que está por trás da pré-candidatura da vereadora Brena Dianá? O recado que o governador passa para 2026. Isso é o ponto importante. O Wilson Lima já está movimentando o tabuleiro no interior, sabendo que o interior tem uma força política gigante para eleger senadores, para eleger governadores. Ele olha para Parintins com essa reta. Só que lá tem Bigarcia, um reinado, um império de 4 mandatos, décadas de influência. E aí é um confronto, é um choque-rei, né? Porque você está falando do governador com a máquina, a estrutura logística do Estado, contra o prefeito Bigarcia, que tem a sua força política lá em Parintins. Uma fonte que acompanhou fez uma pergunta para o governador em off e disse assim, abre aspas, como é que você avalia, né, a pré-candidatura da Brena? E o governador só fez dizer assim, não, avaliamos bem, é um nome de potencial, tem peso político, mas nós estamos nos organizando para movimentos políticos futuros. É bom lembrar que Parintins não é só Boi-Bumbá. Isso movimenta muito a ilha, mas a política ferve lá, porque é um colégio eleitoral grande, é um colégio eleitoral que já decidiu eleição para o Senado em 2010, decidiu eleição para o Senado em 2022. Então, tudo isso daí, só para a gente fechar, Aline, é importante para você que acompanha a política aqui entender o seguinte, lá também nós temos estratégias grandes. É uma máquina poderosa, que é a de Parintins, mas nós temos o Estado. Então vai ser um choque mesmo entre dois nomes que por trás tem a disputa rompida aí entre o governador Wilson Lima e o prefeito Bigarcia. Eita, Lelê! Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque isso é o início de uma quebra de braço. Vamos ver para que lado o braço vai cair. Perfeito. Daqui a pouco o Davidson Cavalcante vai voltar a falar para a gente sobre o que, Davidson? A novela do empréstimo, 580 milhões, ainda não caiu. Prefeito Davi Almeida. E não, parece ainda? Mas não tinha conseguido? Não tinha, mas pediram ajuste, pediram adequações, tá uma novela. Vige, eu não tinha visto empréstimo assim não, Cleito. Não dê spoiler. Você que gosta de filmes e séries, não dê spoiler. Perfeito. Daqui a pouco o Davidson vai falar mais. Obrigado, mestre. Os bastidores? Vem comigo, mestre. Vamos aqui. Gostei aí da entrada triunfal. Eu quero só palpitar aqui. O Flamengo tem obrigação de ganhar esse jogo. O Flamengo tem obrigação. Então a pressão é em cima do Flamengo. Se perder, não tem desculpa não. Eu sou Amazonas. Ah, tá. Ah, tá. Ele vai fazer, é? Quer dizer, então, que se o Amazonas ganhar, o Davidson vai narrar aqui os bastidores da política, fazendo embaixadinha. Sem problema. Aliás, o meu time... Então tá bom. Aliás, o meu time não sabe o que é perder, hein? O time que eu torço não sabe o que é derrota mais, hein? Mas bora lá. Vamos falar do tal do empréstimo, então.
Me explica, Davidson, eu não entendi. O prefeito viu que era pouco dinheiro? Quase 600 milhões? Agora quer mais? Como é que é isso? Eu conversei com o líder do prefeito da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Alfaia, gentilmente me atendeu, sempre me atende quando eu pergunto dele. Ele explicou que os ajustes são normais e disse que isso aí são processos normais de qualquer empréstimo. E eu perguntei dele, mas assim, né, pela novela que está, isso não é ruim para a imagem política da prefeitura, que no ano eleitoral precisa dar respostas muito mais efetivas para o cidadão, é questão de asfalto, é questão de estrutura. E ele me disse assim, não, mas isso aí a gente está corrigindo e essas situações estão aos poucos sendo normalizadas. Por que eu estou dizendo isso? O Cleiton está aqui, Cleiton, que é um acadêmico de direito, sabe, quando você vai fazer um empréstimo, existem contratos, existem garantias, e é isso que o Banco do Brasil está cobrando da Prefeitura de Manaus. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, problema lá em cima, cobrou da Prefeitura algumas situações que foram detectadas no contrato de empréstimo de 580 milhões, consideradas inconsistentes. O que são inconsistências? São algumas coisas obrigatórias. Falta a assinatura do prefeito de Manaus, falta alguns documentos que têm que serem assegurados pela Procuradoria do município para dar contragarantias de que esse empréstimo será pago. É um empréstimo muito alto, amigo. São 580 milhões de reais. E, segundo as fontes em Brasília, o Tesouro Nacional também quer garantias do governo federal de que arcará com a dívida se a Prefeitura de Manaus não tiver recursos para pagá-las, inclusive tirando do Fundo de Participação dos Municípios, que recebem dinheiro federal, inclusive em Manaus. Ou seja, a bronca é mais alta, como diz o caboclo, espia maninho, a bronca é lá em cima, nem te conto, mas a Prefeitura de Manaus precisa para ontem organizar isso, senão fica sem o repasse. Só para fechar aqui, esse valor que a gente já vem batendo aqui na tecla, falando mais politicamente, é um dinheiro que precisa ser muito bem fiscalizado pelos vereadores de Manaus. E empregado também, né? É o Alfaia, né, que é o líder do prefeito? Perfeito. Só repetindo aqui, o líder do prefeito é o Eduardo Alfaia do Avante, foi quem ali se manifestou para falar do assunto, até porque essa lenga-lenga do empréstimo, essa treta do empréstimo, ela está desde dezembro do ano passado, né, Cleiton? Quando o prefeito começou a ter Pois é, isso que eu não consigo entender. Ralou, nadou, chegou na praia, conseguiu o dinheiro, vai morrer agora? Perfeitamente. Se deixar, morre. Até daqui a pouco, mestre. Até daqui a pouco. Ai. Davidson Cavalcante, política. Davi Almeida tem uma relação cativa com o Morro da Liberdade, porque foi o bairro dele, né? Sempre foi. Quando ele venceu, inclusive, a prefeitura, uma das primeiras coisas dele foi asfaltar a rua ali da mãe dele, não foi? E agora ele volta ao Morro da Liberdade para o palanque desse ano? Perfeitamente, Cleiton. Boa, você colocou muito bem. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, que oficialmente ainda não lançou a pré-candidatura à reeleição, ele que é um dos principais candidatos dessa disputa, pré-candidatos no atual momento, lançará oficialmente isso com um evento fulminante ali no Morro da Liberdade, bairro de suas origens de infância, a pré-candidatura à reeleição para outubro deste ano. O atual prefeito está no Avante, muito se cogitou que ele sairia do partido, porque é um partido pequeno, é um partido sem muita estrutura, mas o Davi arcou aí 7 partidos para apoiá-lo, 2 deles grandes partidos, né, que é o partido do Omar Aziz, o PSD, e o MDB de Eduardo Braga. Chama a atenção, só para a gente fechar aqui, é que o atual prefeito também já marcou a data para a escolha do seu vice de chapa. Não é? Ele lança a pré-candidatura dia 29 de maio agora, num evento que promete movimentar o Morro da Liberdade, trazendo aliados políticos, trazendo toda a estrutura também da prefeitura e também mandando um recado para os adversários, como também fazer já o anúncio um mês depois, no dia 30 de junho, do vice de chapa. Muito se fala nos bastidores que o vice pode ser uma mulher, né? Até porque o prefeito vai lançar, inclusive, no dia próximo ali do falecimento da mãe dele. Mas eu hoje conversei com uma fonte muito próxima de Davi Almeida e o nome do Jesus Alves, que é secretário de habitação de Davi Almeida, continua em alta, viu? Ele é do MDB, não é? Porque o prefeito deu uma entrevista falando que é desse grupo aí que sairá o vice de chapa. Os 2 maiores partidos hoje é o PSD do Omar e o MDB do Braga. O PSD, inclusive o Omar, é aliado de Lula, que faz com que o Davi tenha um rótulo de esquerda, que foi já retirado com a entrada do Marcelo Ramos. Então, isso aí
Cleiton, é um ponto importante. Quem sabe o Davi pode colocar uma mulher no posto. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Amanhã tem mais. Não, Davidson Cavalcante? Com certeza, amigo. Amanhã tem mais. E olha que a campanha ainda nem começou. Imagina quando começar. Perfeitamente. Até amanhã. Bom, senhor. Agora...